E aí, beleza? Assim como a maioria das escolas por aí, a Greenwood State School também está organizando uma feira de ciências. O diretor, que é bem cruel, fica rejeitando os participantes e dizendo que os projetos deles são sem graça. Mas tem um aluno que realmente é um gênio, Danny Dawkins. Infelizmente, ninguém reconhece o talento dele e os colegas vivem zoando ele. Para essa competição deste ano, Danny inventou um nanorobô. O cachorro dele está cheio de pulgas, mas odeia tomar banho. Então, o nanorobô usa nitrogênio líquido para congelar as pulgas. Danny mostra todo o processo pelo microscópio. É uma ideia genial, mas o diretor não gosta da apresentação. Ele ignora o esforço de Danny porque quer que o filho dele ganhe a competição de qualquer jeito, mesmo com um vulcão infantil que ele fez. Danny fica arrasado e resmunga que o diretor está trapaceando. O filho do diretor escuta sem querer e manda os valentões ensinarem uma lição para Danny. O garoto sai correndo para o banheiro e se esconde dentro de um dos vasos. Mas não demora para os valentões acharem ele e se prepararem para dar uma surra. De repente, alguém na cabine ao lado faz os valentões flutuarem no ar e caírem direto nos vasos. A mulher misteriosa se apresenta como Senhorita Evans. Ela é a diretora da Cranston Academy, uma escola secreta para gênios. Ela diz que acompanha o desempenho acadêmico de Danny há anos e acredita que ele merece um lugar onde o talento dele seja valorizado. Então, ela oferece uma bolsa de estudos completa na Cranston Academy. A escola ajudará Danny a alcançar seu verdadeiro potencial e a dar vida à sua imaginação. Ele sentia que não poderia recusar uma oportunidade dessas. Para Danny é um sonho se tornando realidade. Ele aceita na hora e no dia seguinte um carro chique chega para buscá-lo. Só que não é um carro qualquer, mas sim um avião super tecnológico que leva Danny para a Inglaterra em apenas uma hora. Assim que ele aterrissa, Senhorita Evans o recebe com um sorriso e apresenta a escola. O lugar está cheio de alunos acima da média e suas invenções incríveis. Lá, os estudantes podem experimentar à vontade e têm acesso a todas as ferramentas que precisam. O que mais chama a atenção de Danny é o reator de partículas atômicas. Infelizmente, ele foi destruído anos atrás e acabou sendo desativado depois disso. Senhorita Evans leva Danny para a aula do professor Stern. Ele é o gênio que criou o reator de partículas atômicas, mas nunca conseguiu terminar o experimento. Stern não gosta da ideia de oferecer bolsas para garotos do interior como Danny. Ele debocha dele e diz que ele nunca vai conseguir provar que merece estar na Cranston Academy. Danny ignora o comentário e tenta se enturmar com a turma, só que ele acaba quebrando sem querer o projeto de outro aluno. Depois desse começo nada bom, Danny decide ir para o dormitório descansar, mas ele fica em choque quando descobre que sua colega de quarto é Liz. Liz é a mesma aluna cujo projeto foi destruído por Danny. Ele não quer amigos nem parceiros de projeto. No passado, ele confiou em alguém que roubou sua pesquisa e conseguiu um emprego em uma empresa de tecnologia. Desde então, Danny decidiu seguir sozinho em seu objetivo de se tornar como o grande cientista Edward Featherton. O que ele não sabia era que Liz é filha de Edward, mas para ela isso não é nada bom, já que vem com muitas expectativas. Na manhã seguinte, os alunos são acordados por um robô voador e seguem para as aulas. Liz agradece a Danny por consertar o projeto dela, mas isso custou o descanso dele. O professor Stern anuncia uma prova surpresa e não dá nenhuma instrução para Danny sobre o sistema da escola. Mesmo assim, ele tira 99 pontos, a menor nota da turma de elite. Stern debocha dele e avisa que se ele fracassar no próximo projeto, será expulso. Danny passa a noite sem dormir planejando o que fazer. Nada parece impressionar o cruel professor Stern. De repente, Danny se lembra do reator de partículas atômicas abandonado. Se ele conseguir consertá-lo e descobrir uma nova partícula, todos vão reconhecer o valor dele. No meio da noite, ele entra escondido na área proibida e usa sua chave de fenda multifuncional para abrir a fechadura. O prédio está cheio de poeira e o reator está fora de funcionamento. Para consertá-lo, ele vai precisar de baterias de alta voltagem e novos fios. No dia seguinte, Danny começa a coletar o material na escola. Ele pega algumas peças do laboratório, retira componentes de máquinas de venda automática e até de carros. Todas as noites, ele volta para trabalhar no reator. Depois de alguns dias, Liz começa a suspeitar do comportamento dele. Até que certa noite, ela o segue e descobre o que ele está fazendo. Danny mostra o reator para ela e se prepara para ligá-lo. No
começo nada acontece, mas Liz percebe que a polaridade da bateria está invertida. Assim que ela corrige, um brilho surge no portal do reator. O portal se abre para outra dimensão. Danny quer explorá-la, mas Liz o alerta sobre o perigo. Para garantir a segurança dele, ela amarra um cabo ao redor da cintura dele para puxá-lo caso algo aconteça. Danny atravessa o portal e encontra uma floresta cheia de plantas exóticas que ele nunca viu antes. Liz tenta impedir que ele avance, mas ele solta o cabo. No mesmo instante, um monstro assustador ataca Danny. Ele corre de volta para o portal, mas um enorme olho ambulante bloqueia o caminho. Danny joga um punhado de terra no olho e aproveita a distração para fugir. Assim que sai do portal, algo voa atrás dele e deixa o prédio. Liz desliga a máquina arrancando o plugue de energia e corre atrás da criatura que escapou. A criatura tem a aparência de uma fusão entre humano e mariposa. Um homem velho com um par extra de mãos, antenas e asas. Danny usa uma lanterna para atrair sua atenção e tenta conversar com ele. O monstro se apresenta como Mothman e implora para não ser mandado de volta para outra dimensão. Liz quer saber mais sobre ele, mas ele se recusa a falar sem antes comer comida mexicana. Então ela leva ele até um restaurante mexicano e compra um prato para ele. Mothman nem sempre foi assim. No passado, ele era um humano normal chamado Juan, que trabalhava como engenheiro de laboratório na Cranston Academy. Ele ajudava o professor Stern em seus experimentos com o reator quando acidentalmente acionou a máquina. O portal o levou para outra dimensão e se desligou para sempre. Lá, ele enfrentou diversas criaturas perigosas e foi atacado por uma mariposa gigante. Ele sobreviveu, mas a mordida o transformou nesse ser de 4 braços. Danny decide chamar esse portal de quinta dimensão e quer explorá-lo mais. Até sugere que eles faltem às aulas, mas isso é estritamente proibido na Cranston Academy. Danny pede para Juan ficar escondido no quarto até que eles voltem. Na aula, ele revela que está trabalhando na descoberta de outra dimensão junto com Liz, mas o professor Stern não acredita nele. Ele ainda aconselha Liz a se afastar desse garoto maluco. De repente, Danny percebe Juan parado na janela da sala de aula. Ele inventa uma desculpa para sair e Liz faz o mesmo. Juan encontrou mais comida mexicana e queria dividir com eles, mas esqueceu que sua aparência assusta. Eles voltam para o portal e percebem que ele foi ativado sozinho, sem nenhuma fonte de energia. Isso significa que mais criaturas podem ter saído e estarem espalhadas pela escola. Antes que possam fazer algo, ouvem gritos aterrorizantes dos alunos. Algo está atacando a escola. Danny, Liz e Juan correm até o laboratório de informática e encontram uma criatura gosmenta e cor-de-rosa, chamada Manuel, andando livremente pelo local. O monstro vê Danny e Liz e começa a persegui-los, destruindo tudo no caminho. Danny pega o molho de pimenta especial de Juan e joga no monstro, que sai correndo e foge do prédio. Senhorita Evans e o professor Stern chegam e pedem explicações. Danny conta tudo, mas Stern continua cético, se perguntando como um garoto pode ter consertado algo que ele nunca conseguiu. Senhorita Evans decide levar os alunos para uma investigação mais detalhada. Antes de entrarem no carro, Manuel salta sobre o veículo e sequestra Evans, levando-a de volta pelo portal. Quando Danny e Liz chegam ao laboratório, percebem que o portal cresceu. Agora, ele pode permitir a passagem de criaturas ainda maiores, e foi exatamente o que aconteceu. Uma cobra gigante rasteja para fora do portal e avança em direção à escola. De acordo com os cálculos de Liz, o portal pode engolir tudo em apenas 24 horas. Ele precisa ser fechado antes disso. Enquanto os alunos tentam encontrar uma solução, Juan começa a agir estranho. Os olhos dele giram e ele agarra os dois enquanto murmura coisas sem sentido. Danny joga o molho de pimenta nele e Juan volta ao normal. Ele estava ouvindo vozes na cabeça e só o molho impede que ele perca o controle. Antes que isso aconteça de novo, Juan precisa guiá-los para fechar o portal. Os monstros se espalharam por toda parte e atacaram os estudantes no dormitório e no campus. Enquanto isso, Danny e Liz se preparam para entrar no portal. Pegam todas as ferramentas necessárias e colocam pulseiras especiais de alumínio para afastar os monstros. Depois reúnem os colegas e os motivam a salvar a escola. Todos são extremamente inteligentes e usam suas invenções para lutar contra as criaturas. Danny também entra na ação e transforma um hamster em um gigante para ajudar no combate. Depois de organizar
organizar a defesa, eles correm para o portal. Juan esperou anos para sair daquele inferno e se recusa a voltar. Mas depois que Danny e Liz entram no portal, ele se arrepende da decisão e decide segui-los. Lá dentro, eles veem Senhorita Evans, o professor Stern e os outros alunos sendo levados por tentáculos gigantes. Todos estão sendo levados até o cérebro dessa dimensão bizarra. Juan sugere que descansem antes de continuar, mas assim que adormecem, pequenos monstros rastejam sobre eles. Eles acordam lutando contra as criaturas, mas Juan é capturado pelos tentáculos. Danny se culpa por colocar a vida de todos em perigo. Se ele não tivesse aberto o portal, nada disso teria acontecido. Ele pede para Liz ir embora e se salvar, mas ela recusa. Ela acredita que a única forma de vencer é juntos. Além disso, Liz descobre como encontrar o cérebro. Os tentáculos funcionam como nervos e levam até o sistema central. Eles seguem esse caminho até o cérebro e se preparam para destruí-lo. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, o chão racha e tentáculos emergem, trazendo os alunos e professores. Danny e Liz não podem machucar os humanos, então apenas distraem os tentáculos e os amarram juntos. O cérebro fica frustrado e se ergue do chão, largando todos e indo atrás dos dois. Danny encontra seu nanorobô e pede para Liz jogar o espelho de aumento para potencializar o ataque da máquina. Ele consegue montar uma arma de congelamento improvisada, mas ela falha no funcionamento. O monstro cérebro engole Danny, mas assim que faz isso, começa a congelar. Danny usou a arma para derrubar a criatura. Todos voltam ao normal, mas precisam sair antes que o portal se feche. Senhorita Evans chama seus robôs e veículos tecnológicos para levar todos em segurança, mas Juan fica para trás. Ele encontrou a mariposa que o infectou e quer se vingar. Depois de alcançar sua tão esperada vitória, Juan também consegue sair do portal antes que ele se feche. A quinta dimensão foi encerrada, mas Danny e Liz ganham o prêmio de gênios do ano por sua descoberta e por salvarem a escola. Danny finalmente deixa seus pais orgulhosos e tem a chance de conhecer seu grande ídolo. Ele usa todo o prêmio para reconstruir o reator de partículas atômicas. Agora ele é dono da máquina e sabe que a aventura nunca terá fim. Terminando assim Cranston Academy Monster Zone, animação de aventura e fantasia de 2020. E eu espero você na quinta dimensão.